Minhas senhoras e meus senhores, estamos de regresso para mais um painel. Temos falado aqui de talento dentro e fora das quatro linhas. Portugal não só tem visto muito talento brilhar nos nossos campos, como também, obviamente, temos exportado durante vários anos alguns dos melhores jogadores, treinadores, dirigentes, executivos no mundo do futebol. E agora vamos ter a oportunidade de ouvir três dos melhores treinadores portugueses que já atuaram nas maiores e melhores ligas do planeta, espalhar aqui um bocadinho de magia. Uma conversa que eu espero seja bem animada e bem divertida, porque tem muitas histórias para contar, tem muito conhecimento para partilhar e vai com certeza ser um dos momentos altos deste terceiro e último dia, uma altura em que estamos aqui a completar um hat-trick fantástico de Thinking Football Summit 2023. Portanto, vamos chamar aqui ao palco três senhores que dispensam apresentações, mas merecem uma salva de palmas juntamente com o moderador. Portanto, Paulo Sousa, Vítor Pereira e Carlos Carvalhal. Uma grande salva de palmas. Henrique Calixto também a moderar este painel. Está bem? Ok. Está bem. Olá, Paulo. Divirtam-se. Vamos aprender. Vou para o meio. Opa. Estou a fazer as neiras. Muito boa tarde a todos. Permitam que, em primeiro lugar, saúde os organizadores deste evento. É um evento que é ímpar, eu diria não só no futebol português, mas no futebol europeu e mundial. Parabéns à Liga Portugal, parabéns ao Proença, que tem sido um homem que tem dinamizado a Liga e feito todo o esforço para que nós estejamos à altura daquilo que nos obrigam a nossa história. E hoje vamos falar também da história dos treinadores portugueses. Como há aqui muita gente nova, vou fazer só um pequeno introito. Na minha perspectiva, nós olhamos para o sucesso dos treinadores portugueses no século XXI e o século XXI diz que os treinadores portugueses ganharam 75 títulos em 30 países. Portanto, isto é o facto real, mas o conhecimento não nasce por geração espontânea. E a história dos treinadores portugueses, muitas vezes mal contada, é uma história de homens que se dedicaram ao futebol com paixão, com querer, com a busca da sabedoria, com a busca do conhecimento. Como sabem, o futebol nasceu em 1863, 25 de outubro. Houve alguns jogos também no século XIX em Portugal. Há quem diga na Camacha o primeiro jogo, também aqui em Lisboa. Mas o futebol começou a ser implementado, a esmagadora maioria dos clubes nasce no século XX e foi um período extremamente conturbado de afirmação do futebol. Ao tempo, o futebol era um desporto de gente menor, não qualificado, vivíamos numa conjuntura política muito grave, a República caiu em 2010, depois sentiu-se um período muito perturbado até 26, meteu-se duas guerras mundiais, a guerra colonial, um país pobre, onde, por exemplo, o futebol foi jogado na Primeira Liga em 1982, foi obrigatório de todos os clubes da Primeira Liga jogarem em campos relevados, 82. E há três homens que eu gostaria de referir, que está na gênese do aparecimento destas estrelas mundiais. Primeiro, Cano de Oliveira. Cano de Oliveira é o primeiro capitão da Seleção Nacional, em 1921. Reparem, primeiro jogo da seleção, a nossa equipa vai vestir as camisolas do Casa Pia, ainda não havia federação. Em 1921, a federação, penso que nasceu em 1926. Os treinadores, Cano de Oliveira era um casapiano, era um político, um jogador, jogou no Benfica, um astro, foi um homem que se dedicou de alma e coração, um intelectual, fundador do jornal A Bola, preso político no Tarrafal, capitão da Seleção Nacional, um desportista que, para além do futebol, como dizia o Manuel Sérgio, quem só sabe de futebol, nem de futebol sabe, era um homem culto e afirmou-se e lutou pela nossa profissão. Não só em termos de afirmação da classe, mas em termos legais. Nós, até aos anos 60, não fazíamos parte, enquanto profissão catalogada, treinador de futebol, não era possível pôr no bilhete de identidade treinador de futebol, a profissão não existia.
fomentou cursos de treinadores, foi o primeiro treinador, estamos a falar nos anos 20, a chamar Muniz Pereira para ser o preparador físico. Reparem, em 1920, eles chamam Muniz Pereira para tratar do físico. Escreveu vários livros sobre treino, sobre tática, o implementador do WM e algumas alterações. Um senhor do futebol. Depois temos Fernando Vaz, um outro casa-piano, que foi um homem que lutou para a fundação do primeiro sindicato de treinadores. Começou a organizar-se vários cursos. Foi aquele que, também um treinador com um passado por vários clubes, nomeadamente muito ligado à Académica e ao Vitória de Setúbal. E depois, obviamente, temos José Maria Pedroto. Isto tudo atravessa numa passagem rápida pela história dos treinadores. Fizeram cursos, dedicaram-se. Os três são lutadores pela nossa classe, mas também uns homens que queriam implementar cursos. Muito difíceis, os meus cursos foram feitos pelo INEF, pela Federação, pelo Sindicato. Nós até 75 éramos tutelados pelo Ministério do Trabalho e pela Educação, tínhamos uma carteira profissional. Em 75 foi, de facto, a transformação de Portugal e também do futebol. 75 foram anos conturbados, havia o STF, o José Maria Pedroto, havia uma corrente de esquerda no STF, comunista, desligou-se. Em 78 fundou o Simbol, um sindicato aqui radicado no Porto, as lutas acentuaram-se, há um período de conciliação e em 85 aparece a Associação Nacional de Treinadores e começam a reformular-se os cursos. Até à altura, os cursos, para poderem treinar todas as equipas, bastava um curso. E a Associação Nacional de Treinadores, com a Federação Portuguesa, alterou tudo isto e passámos a ter 4 cursos. Nesses anos também, de 80, entramos para a Associação Europeia de Treinadores de Futebol e quando apresentámos o nosso programa de curso de formação de treinadores, foi espetacular, ficaram extremamente admirados porque os cursos na Europa, já nesse tempo, nos anos 80, em França havia dois cursos. Também é bom dizer que 2 treinadores portugueses, Nelo Barros e José Maria Pedroto, foram fazer o curso à França, foram dos melhores classificados. Quanto ao êxito, havia êxitos. Há quem diga, nomeadamente dos mais jovens, porque porventura não lhes contaram bem a história, que os treinadores portugueses aparecem ter sucesso a partir dos anos 80. Não é verdade. José Maria Pedroto, em 61, foi campeão europeu de júniores. O Cândido Oliveira, por exemplo, foi treinador do Botafogo em 1950. Portanto, havia treinadores. Agora, vivíamos num país isolado, sem conhecimento. Os anteriores a mim, e eu fui um privilegiado porque convivi com José Maria Pedroto e Fernando Vaz, e eles indicaram, por exemplo, se eu quisesse estudar, tinha que pedir livros à livraria Sant Esteban Plaça de Ponterros. Ainda hoje me lembro porque encomendei muitos livros. Mirandela da Costa, com o 25 de Abril, começa a haver publicações sobre desporto, com a abertura também da democratização do ensino, há alguns treinadores de futebol, e temos aqui 2 que têm licenciaturas em Educação Física, começaram a ir para as escolas a preservar, e os cursos alteraram-se. E a formação, apareceu a Liga também, nos anos 80, a Liga foi extremamente importante para dar um cariz mais organizativo às nossas competições, os quadros competitivos. Eu comecei a jogar em 1977, com 15 anos, hoje começa-se aos 5, portanto, com este contexto era muito difícil termos sucesso em termos de treinadores, mas a luta pela formação manteve-se e criou-se, na minha perspectiva, uma escola de treinadores que estão aqui, é um sucesso. No futebol é preciso tempo, às vezes os treinadores não têm tempo, mas é preciso tempo para dar êxito. Eu abri uma questão, há características de treinadores portugueses, vocês, já agora, nós os 4 treinamos em 21 países. Só os 4, 21 países. Eu tive a perspectiva de ver Inglaterra, Polónia, Israel, Itália, Brasil, China, França, Hungria, Suíça, País de Gales, Grécia, Espanha, Turquia, Emirados Árabes, Alemanha, Arábia Saudita, Angola, Tailândia, Vietnã e, obviamente, Portugal. Em 20 clubes, só nós os 4. Penso que o somatório dos treinadores portugueses, nós neste momento temos 15 mil treinadores portugueses titulados, licenciados. Na Associação Nacional de Treinadores estão associados 8 mil. Temos 2.918 treinadores de futsal, 250 treinadores no estrangeiro neste momento.
em todos os escalões, muitos também na formação, e por isso que esta afirmação, acho que deve haver qualquer coisa que nos distingue. Haverá, Paulo? E aberto a todos. Vítor, Carlos. Não, acho que tocaste numa coisa fundamental, que é mesmo a capacidade que os cursos de treinadores nos deram, ou seja, a nossa própria preparação, sobretudo eu, que vem um bocadinho paralelo àquilo que é a universidade. A minha universidade foi mais no campo, mas os cursos estruturaram as minhas ideias, para eu poder planificar melhor, para eu poder tomar decisões sobre metodologias, ajudaram-me a poder comunicar melhor, a perceber melhor os momentos de crise, como os poder superar, e depois toda a experiência que nós temos tido, com certeza, e sobretudo eu, uma experiência densa, referiste vários países, passei realmente por muitos países, mas sobretudo a minha experiência como treinador, o que me tem dado, sobretudo, é a capacidade de me conhecer melhor, porque temos uma capacidade de nos adaptarmos constante aos novos desafios, novos contextos, as várias dificuldades que nós vamos tendo diariamente, e isso faz com que nós possamos descobrir melhor nós mesmos, quem nós somos, para podermos então crescer, não só como treinadores, mas também como pessoas. Bem, antes de mais, boa tarde, um prazer estar aqui. Respondendo à questão, se há uma escola de treinadores portugueses, é quase uma pergunta se perguntar se há portugueses. Portanto, isto significa que há um traço comum dentro de um determinado registro da população. E há muitas coisas em comum que nós temos como portugueses, que vivemos no melhor país do mundo, e há bocado estávamos a falar aqui os quatro e facilmente chegámos a essa conclusão. Este é um país excelente, é um país excelente também para o futebol, é pena não o sabemos tratar, isso é outra coisa, mas estamos num país em que tem portugueses, em que os portugueses foram determinantes nos descobrimentos, saíram para fora, foram descobrir novas terras, essa é a nossa matriz, é a nossa genética. Em determinada altura tivemos uma imigração massiva, principalmente não só para a América, mas para a França, para a Alemanha, para estes países. E o português, pela sua matriz, adaptou-se muito bem a esses países, ao ponto de nós conhecermos montes de pessoas que não regressaram, acabaram de ficar lá. É outro traço do português, consegue socializar, integrar-se e fazer unir as pessoas, que isto é muito nosso também. Depois, há também a situação da nossa própria formação como treinadores, a nossa própria vivenda, o nosso micro-ambiente aqui dentro do futebol, dos jovens que trazem ideias novas, dos treinadores que partilham informações, nos cursos de treinador, entre nós, com os treinadores mais velhos, com os treinadores mais novos também, que nós aprendemos com todos. Há uma partilha muito grande, ao contrário daquilo que eu me apercebo na maior parte dos países. Há também já aqui muita possibilidade de atualização. Acho que o português também não para. Eu tenho essa sensação. O português, em termos nós, na nossa gênese, não paramos. Gostamos de estar sempre em atividade. Eu, neste momento, estou parado por opção. Estou a tentar aprender francês. Não está fácil, mas pronto, estou a aprender francês. Estou a tirar um curso de PNL também, porque entendo que me pode vir a ajudar, já agora com uma professora que é a Filipa Marques, que tem sido um curso excelente. E que me vai ajudar com certeza no futuro e a ser melhor treinador. Nós estamos sempre a atualizar-nos em todo momento. Isso, pronto, aliado a todo este traço do português, que é um povo espetacular, ou seja, a maior parte de vocês não tem noção do quanto nós, como povo, somos espetaculares, porque nós vamos a qualquer país. Eu lembro perfeitamente, nós fomos à Inglaterra, por exemplo, quando chegámos à Inglaterra ao Sheffield Wednesday, o primeiro jantar que tivemos de aglomeração das pessoas que trabalhavam connosco não foi organizado pelas pessoas que lá estavam, fomos nós, portugueses. Chegámos ali, juntámos funcionários, adjuntos ingleses, e pessoal, fizemos um jantar, e 1, e 2, e 3, etc, etc. Nós temos esta capacidade de juntar pessoas, de ligar-nos emocionalmente às pessoas, que é um traço, lá está, um traço comum ao português. E eu penso que tudo isto é importante para situar. Evidentemente que se falarmos de uma escola portuguesa, nós temos que dizer que já não é conjuntural, é estrutural, porque muitos treinadores já tiveram êxito lá fora e continuam a ter. Portanto, há muitos treinadores para vários quadrantes. O professor Calixto esteve no Vietnã, por exemplo, o Carlos Queiroz, importantíssimo, analisei em África, o Mourinho na Europa, o Abel, o Vítor, o Paulo,
Pá, o Jorge Jesus, eu não quero esquecer de ninguém, montões de treinadores que tiveram sucesso lá fora, isto já não é casualidade, portanto, é sem dúvida nenhuma um traço de formação específica muito forte, de conhecimento e de partilha muito forte, aliado, sem dúvida nenhuma, a um traço muito genuíno português, que é genético, muito nosso, de descoberta do mundo, de sair para... Se nós já saímos com caravelas para o desconhecido, não é? E temos também, já agora, só para terminar, não queria alongar muito, nós também temos a nossa grande faculdade, que é defeito do desenrascante. Nós somos mestres em desenrascar, mas somos mesmo. Aliás, não sei se vocês sabem, eu espero não estar aqui a cometer nenhuma asneira, mas no tempo dos descobrimentos, principalmente os holandeses, tinham sempre um gajo que desenrascava. Havia sempre no navio um gajo que desenrascava, era o português. Nem sequer tinha nome, não era o Vítor, nem o Manuel, nem nada. Chama aí o português, que as velas estão não sei o quê. Chama aí o português, que os remos não sei quanto. Portanto, nós temos esta capacidade muito nossa, que acaba por ser positiva, no sentido de nós temos capacidade de adaptação e de conseguirmos ser criativos. Ou seja, boa tarde a todos. Vocês já disseram quase tudo, eu também gosto de falar, mas já não vou ter muito para dizer. É assim, eu às vezes ponho-me a pensar o que é que marcou de facto, porque é que eu sou treinador. Eu sou treinador porque nasci ao lado do Campo de Espinho. Nasci ao lado do Campo de Espinho, tu jogaste lá, e ali ou das duas uma. E jogava futebol o dia todo, jogávamos a pirulitos, jogávamos para andar à porrada no fim, jogávamos de qualquer forma, não é? Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É cultural, mas é assim. Mas cultural também no Brasil também é cultural, não é? Aquilo está no sangue. O que é que eu acho que mudou alguma coisa aqui entre nós? Aqui entre nós, eu acho que a Federação teve o seu contributo, não há dúvida nenhuma. Porquê? Porque os cursos começaram a ser cursos mais estruturados. A nossa capacidade de adaptação, que falaste há pouco, tem muito a ver com isso também. Nós nascemos um bocadinho para andar a correr o mundo, não é? Parece que somos um povo pequeno, mas com vontade de descobrir e ir à descoberta. Nós somos também desenrascados, que é um bocadinho isso, para encontrar soluções, uma solução para aqui, solução para acolá. As universidades ajudaram-nos muito, porque eu acho que a experiência de campo é fundamental. A maioria dos treinadores, Calixto, no teu tempo, quase tudo eram ex-jogadores, não é? Raramente aparecia um treinador que não tivesse sido jogador, ou que não tivesse tido uma carreira, não é? O Paulo teve a grande nível, eu não tive, não é? O Carvalho também teve, eu não tive, não é? Eu joguei nas terceiras divisões, mas quando se começou a juntar um bocadinho o conhecimento, o que é a experiência de campo, o que é o que é estar no terreno, e aquilo que a Federação nos foi dando, aquilo que as universidades nos foi dando, começaram a surgir muita malta nova com qualidade. Portanto, melhoria da formação. Eu tenho para mim, nestes países que eu tenho andado, o grande problema é que eles não entendem que é na formação que têm que investir, que é nos treinadores da formação que têm que investir. Para mim, o grande laboratório da minha vida foi de facto na formação, porque eu na formação fazia as neiras, não havia problema. Eu podia fazer as neiras e voltava e corrigia e criava e reinventava, e isso deu uma bagagem muito, muito grande. E acho que estes países para onde nós temos andado continuam a investir em jogadores a ganhar fortunas, mas esquecem-se que ou treinadores estrangeiros, treinadores que vêm de fora, mas esquecem-se que, enquanto não formarem treinadores, enquanto não investirem nas academias e em treinadores na formação, e eu acho que isso foi um salto que nós demos também. Nós demos também esse salto. Nós melhoramos as academias, melhoramos os treinadores da formação, não é? Que agora são treinadores, são treinadoras, isso é outro salto que estamos a dar. E isto tudo, com a nossa capacidade também natural para, do pouco, não é? De um país pequeno, fazer muito, vai nos dando isto tudo, que eu pensei que não eras tão velho, que pensei que fosse mais novo, que tu falaste aí de anos e anos e anos que eu estava... Mas eu comecei a treinar o Boa Vista aos 27 anos, apanhei o Zé Maria Peloto, morreu muito cedo, com 56 anos, foi uma perda incrível.
Eu lembro-me ainda, 7 de janeiro de 85. Foi uma perda e nós tivemos que nos reestruturar, porque ele era a grande cabeça. Mas eu tive essa vantagem, comecei muito novo, entrei para o Cimbolo rápido, o Zé Maria Pedroso chamou-me, o Fernando Vaz também, e depois tivemos uma geração imensa de treinadores e nunca houve esta dicotomia entre velhos e novos. O querer saber, o defender a classe, o pôr acima de tudo isso. Mas o Vítor falou numa coisa importante, que é a diferença da China, que nós os três estivemos na China, menos o Carvalhal, mas aquele que esteve em mais países foi o Paulo. E ele é um homem interessado. Notaste alguma diferença entre a formação de treinador nos diversos países? Não, sem dúvida. Aliás, eu antes, logo a seguir a terminar de jogar, tive a possibilidade de poder estar a trabalhar juntamente com a UEFA durante 6 anos. E a UEFA, para além de todos os seminários, durante 6 anos, todos os seminários de treinadores, seja de clubes, seja de seleções, tive a possibilidade de os poder assistir e poder compartilhar também ideias, mas também deram uma possibilidade de poder passar por vários países e poder perceber que tipo de projetos desportivos cada país estava a implementar ou queria implementar. E verifiquei, sem dúvida, a capacidade que nós temos. Nós já referenciámos aqui várias vezes a importância daquilo que a Federação fez, sobretudo na minha altura, ainda como jogador. Todo este projeto que se fala do professor Carlos Queiroz, que é este juntar de experiência prática à teórica, mas sobretudo saber planificar, saber estruturar ideias para depois poder atingir objetivos, é extraordinário. Mas a formação é contínua, ou seja, é uma boa base, mas não é suficiente. Há uma evolução constante, o futebol é mutante, constantemente. Há variantes que nós temos que estar sempre atentos. Variantes que não têm a ver só com a tecnologia, mas mesmo em termos de sistemas de jogo, ou seja, há variantes constantes que tu tens que estar com conhecimento para poderes aplicar em certos e determinados momentos. E estes países deram não só uma avaliação daquilo que são os outros, para podermos melhor autoqualificar, porque podemos comparar também, mas ao mesmo tempo podemos perceber quanto conhecimento têm os outros e quanto nós podemos adquiri-lo. Lembro-me de vários treinadores utilizar uma frase, sobretudo o Fábio Capello, acho que foi aquele que mais expressivo teve, que nós somos treinadores, roubamos ideias, mas para além de roubar ideias, temos que saber depois aplicá-las. E nós também temos essa capacidade. E como eu estava a falar, dentro da própria formação, a formação, e é isso que me levou sobretudo hoje a ser treinador, ou tomar a decisão de ser treinador, é poder continuar a crescer no meu conhecimento através dos outros. E quem são sobretudo os outros? Os jogadores. E a formação deles é contínua, é saber aplicar esse mesmo conhecimento e vê-los desenvolver, crescerem, sentirem que estão no crescimento constante, que estão a continuar a formar-se, não só dentro do campo, mas também como pessoas. Professor, se me permite juntar aqui duas alíneas, A e a B. Uma importante, já agora fica como referência, ou como testemunho. Nós fomos convidados, em determinada altura, 2 anos, para treinar, para ser diretor técnico do Al-Ahly no Dubai. Nós, basicamente, eu fui contratado basicamente para, digamos, treinar os treinadores, desde os sub-9 até a equipa B. E essa era a minha função e fui responsável também criar uma estrutura. Mas o que é que, na altura, nós pensamos? Bem, nós vamos estar aqui 2 anos, vai ser 2 anos de certeza absoluta, e nós queremos deixar aqui um legado para o futuro. Se nós, eventualmente, ou se eu trouxesse para lá treinadores portugueses, eventualmente para as equipas de sub-16, sub-17, sub-18, essas coisas todas, no dia que nós fôssemos embora, passado 2 anos, o trabalho evaporava-se todo. Pronto, o que é que foi a decisão? Levei uma estrutura, coloquei os treinadores que nós levámos para lá como adjuntos de treinadores que foram recrutados, a maior parte deles ex-jogadores do Al-Ahly, que queriam ser treinadores, e outros já eram treinadores também lá na formação, mas pusemos-los todos eles como treinadores principais e os meus colaboradores eram adjuntos deles, para lhes dar formação permanente. Correu muito bem.
correu muitíssimo bem e tivemos a sensação que depois, quando saímos, que deixámos lá um legado, porque já tinham habituação, já sabiam, aprenderam muitas coisas, obviamente, e foi muito bom. Isto é uma particularidade. Outra situação que eu também queria referir, e porque o futebol, há quem diga que o futebol está todo inventado, não está nada. O futebol evolui muito. E eu noto isso como? Eu tenho tido a felicidade de ter sempre boas equipas técnicas e recruto sempre um dos elementos da equipa técnica, além daquele que é fixo, um elemento que normalmente tem vindo dos escalões de formação, como foi o Miguel Cardoso, como foi o Bruno Lage, como foi o irmão Luís Nascimento, agora é o Sérgio Ferreira, que normalmente têm coincidido de trabalhar em equipas grandes, porque são equipas que também normalmente jogam mais ofensivamente, pensam o jogo mais ofensivamente, portanto não é inocente também a escolha desses treinadores, mas mais importante do que isso, eles vêm para a equipa técnica, vêm para aprender e vêm para trazer muitas coisas, obviamente. E aquilo que eu sinto é que, a proposta é sempre, estarás na equipa técnica até o dia que quiseres ser treinador principal. A partir daí não há problema nenhum, está esclarecido, segues a tua via e a gente vai ter que recrutar outro. Mas o que é que acontece? A cada ciclo de um treinador que vem e que tem vindo para a nossa equipa técnica, as coisas mudam muito. E nós estamos, por muito que nós ensinemos, aprendemos muito também com os treinadores que vêm, porque eles vão-nos fazer uma reciclagem permanente, ali de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, de coisas que nós há 5 anos não fazíamos. E depois com o treinador que veio, que já veio com outras ideias, o treinador adjunto que veio, o treinador, não é treinador adjunto, é treinador, que veio com outras ideias, a aprender connosco e a trazer coisas novas, nós estamos completamente a reciclar. E isso para nós tem sido muito, muito importante, porque nos permite fazer uma reciclagem quase permanente dentro do nosso grupo técnico. Eram estes 2 apontamentos. Pronto. E tu, Passa a Vitor? bola. Sobre o quê? Queres passar a bola aqui nisto, Aguiar? Ou vamos passar para o tema? Vamos passar para outro tema, pô. É melhor. Eu acho que a nossa formação de treinadores muitas vezes situa-se em 2 pontos, que é saber, os atuais cursos de treinadores, o saber teórico, duro, e o saber fazer. O nosso curso também tem muita prática. Mas acho que os treinadores portugueses sabem estar e sabem ser no estrangeiro. Eu acho que isso, pela minha experiência, que é determinante. O saber estar, o saber conviver, a socialização com os clubes, aquilo que o Carvalhal aqui demonstrou, que é tentar que os clubes se fortaleçam estruturalmente, acho que isso que é uma característica do português. Na minha experiência, por exemplo, antes de mim, na seleção haviam treinadores ingleses e o Riedel, que era austríaco, não ligavam absolutamente nada. E o treinador português, acho, pelo contacto que nós vamos ter, que transforma o clube. Achas que é isso também? É assim, a partilha, eu acho que a partilha é fundamental. Nós também evoluímos muito com a partilha com eles. Claro, claro. Evoluímos muito. Os jogadores que foram para fora, nós que também fomos para fora, portanto, e vamos evoluindo. O futebol é mesmo assim. O futebol, eu costumo dizer que o futebol dá-me, ou permite-me, que o meu lado criativo, ou aquilo que é a minha essência, eu acho que a minha natureza é criativa, provavelmente em vez de ser, se não fosse treinador, teria que ser qualquer coisa ligado a uma arte qualquer, mas que me permitisse criar, não é? Esta insatisfação permanente é que nos leva sistematicamente a evoluir. Depois, esta nossa capacidade de chegar fora e nos adaptarmos também é fundamental. Porque liderar, por exemplo, liderar o Flamengo é diferente de liderar o Corinthians. Claro. Certo? É diferente. Dois clubes completamente diferentes, no mesmo país, cidades diferentes, que olham para o futebol de forma diferente e um grupo completamente diferente. Liderar na China não é a mesma coisa que liderar na Arábia Saudita ou em Portugal. Portanto, quando nós falamos em liderança, a liderança tem que se lhe diga. E a liderança tem muito a ver com esta capacidade de chegar e de tirar o melhor daquilo que temos, não é? Tirar o melhor daquilo que temos. Às vezes é possível, outras vezes não, não é? Porque aí quando as coisas se alinham, muitas vezes o que é que acontece? Há projetos que resultam, há coisas que resultam em determinado clube, com determinada equipa, com determinado grupo, e nós pensamos que já chegamos a determinado nível da nossa carreira e aquilo vai resultar no outro lado, com outros jogadores, e não resultam. E não resultam
porque às vezes as coisas não se alinham, às vezes não temos alinhado a estrutura por trás de nós, que isso é fundamental, tem acontecido sempre comigo. Quando a estrutura não está alinhada, quando quem está por trás começa a... porque os jogadores são mesmo assim, não é? O ser humano é mesmo assim. O ser humano está sempre à espera de encontrar um desvio no caminho, não é? É mesmo assim. Ou nos alinhamos todos e a estrutura no clube está completamente alinhada e conseguem-se resultados e atingem-se objetivos, ou então, às vezes é falta de tempo, porque muitas vezes o que é que acontece? Posso falar um bocadinho nesta minha última experiência no Flamengo. E é assim, não é possível, sem tempo de trabalho, não é possível concretizar objetivos, porque as coisas não aparecem. Só se tivermos a sorte das coisas acontecerem imediatamente e depois ganhamos tempo, não é? Nós temos muito isso. Ou ganhamos tempo, ou então não há hipótese nenhuma. Ou sentimos esse alinhamento, e mesmo que haja desvios, quem está por trás está lá, o objetivo é este, é para aqui que caminhamos e estamos juntos, ou então as coisas começam e aquilo que resulta num lado não resulta no outro. Aquilo que resulta na China, que nos permitiu ganhar um campeonato na China, chegamos a outro país qualquer e quando pensamos que estamos numa fase por isso é que eu digo, eu acho que sabia muito mais há 10 anos atrás do que sei hoje. Porque eu hoje tenho muito mais dúvidas. Pô. Eu hoje acho que há muito mais caminhos. Mas o que é que o futebol tem de apaixonante? Que é uma coisa que pá, eu costumo dizer, o futebol era uma paixão tremenda, uma coisa que não me deixava dormir. Uma coisa que não sei, as borboletas, uma coisa incrível. Não sei se deve ter acontecido mesmo convosco, mas coisa incrível. Hoje por tanta desilusão, porque levamos com desilusões na carreira, não é? Levamos com coisas na nossa vida, hoje a paixão transformou-se um bocadinho em droga. Hoje é mais uma droga. Mas é uma droga que eu sem ela ainda não consigo viver. Não consigo estar 2 meses sem ela e vou-vos dizer uma coisa. Esta experiência no Flamengo, os primeiros 2 meses foram horríveis para mim, horríveis. Hoje estou um bocadinho mais estabilizado. Mas este é como se estivesse a ressacar uma droga. Como se nós... E isso é o que o futebol, neste momento, significa para mim. É um misto de paixão e de uma coisa aditiva. Uma coisa que eu não consigo desligar. Mesmo que esteja... mesmo que parece que estou cá, parece que estou presente, não é? Estou em casa, estou presente, mas a minha cabeça está noutro mundo, não é? Por isso é que esta coisa do futebol é uma coisa... É maravilhosa. É única. É única, amigo. E vamos morrer assim. Ó Vítor, deixa-me só dizer uma coisa. Eu, para não ficar como o Vítor, faço umas paragens de vez em quando, porque eu não quero ficar assim. Eu prefiro parar de vez em quando, como parei agora. É que isto mói a cabeça às pessoas, não tenho dúvidas nisso. E já estás na fase da adição e das dúvidas. Eu acho que eu não concordo com o Vitor quando ele sabe menos. Eu acho que tem mais dúvidas. E as dúvidas não é saber menos. Talvez. As dúvidas não é saber menos. Quem não tem dúvidas... Tenho menos certezas, amigo. Menos certezas. Claro. Exatamente. Eu, nestes últimos anos, que eu tenho sentido comigo mesmo, o meu crescimento tem sido comigo mesmo. E o que é que me leva? Eu tenho sempre menos necessidade de reconhecimento. Eu, desde miúdo, fui começando sempre a ser avaliado e isso, fomos sempre sentindo essa avaliação como uma necessidade. E eu hoje, cada vez, vivo melhor comigo mesmo, sem essa avaliação. E procuro-me centralizar. É verdade, porque aquilo que o Vítor estava a falar é muito importante, porque há muitos fatores que condicionam o nosso próprio trabalho e o resultado da equipa, sem dúvida, e os vários departamentos. Quando estão todos alinhados, funciona sempre melhor. Mas, quando reconhecemos que não estão alinhados, nós temos que nos centrar exclusivamente naquilo que podemos controlar,
que é no treino, é na metodologia, na incidir sobre o jogador, e assim, acho que aí podemos controlar e podemos direcionar e podemos ser felizes connosco mesmo naquilo que nós fazemos. E esse tem sido o meu trajeto. Nestes últimos anos tenho vindo a crescer comigo mesmo, de poder centralizar sobretudo naquilo que eu posso controlar e naquilo que eu verifico que é na aprendizagem dos meus jogadores. Vão crescendo, vão estando cada vez melhor como jogadores, como pessoas, e poderem irem avançando nas suas carreiras, Dos nas três, suas vidas pessoais. aquele que tem uma carreira mais longa é o Paulo. E há uma coisa que me interroga, é a transformação da constituição das equipas técnicas. De 2 treinadores, passa hoje a equipas técnicas quase com mais de 20. Queres traçar aqui esta evolução da construção das tuas equipas técnicas? Quantos elementos tens hoje na tua equipa técnica? E a constância, se é importante ter um grupo duro de... Na China tive 11. Na China tivemos 11. Eram 11. Não, eu acho que é fundamental, sem dúvida, porque são várias competências e eu, para além das várias competências, procuro alinhamento, sobretudo em valores humanos, coincidentes com os meus. Porque se eu posso controlar, ou se é um espaço onde eu quero controlar, é sobretudo isso, é nessas mesmas decisões. E eu sempre pautei as minhas decisões num grupo de trabalho que tivessem conhecimentos diferentes dos meus, melhores do que os meus, mas com valores humanos muito parecidos aos meus. Há aqui uma plateia de muitos jovens e alguns também com aspirações a pertencer a uma equipa técnica. Quais são as características que tu prezas no contratar técnicos adjuntos para ti? Não, para além das competências, os valores têm a ver com honestidade. Para mim é um valor muito grande, respeito pelo futebol, respeito por cada um de nós. Esse é um outro valor que eu, muita clareza, muita frontalidade. Sempre, desde o início, uma das coisas que fui sempre pedindo é não serem yes-men, mas sim procurei sempre e incentivei sempre um diálogo constante para eu próprio ir evoluindo também e crescendo. Eu comecei, o início foi com um rapaz português, que é o Manuel Cordeiro, foi dos primeiros, aliás, comecei com os espanhóis, começámos a trabalhar juntos na Hungria, não, comecei com o português, perdão, e na Inglaterra, foi uma passagem curta, rápida, com o Bruno Oliveira. Ali tínhamos muita dificuldade em poder, ou eu tive muita dificuldade em poder ter um maior número de colaboradores meus, e depois, quando fui para a Hungria, e paralelamente àquilo que o Carlos também falou, tive necessidade e deram uma oportunidade de poder ter um número mais abrangente de meus colaboradores, porque incidíamos na formação, sobretudo no Puskás Academy, onde incidimos bastante num trabalho de uma ideia concreta para desenvolver os jogadores e ideias de jogo, treinadores húngaros naquele momento, e desde aí comecei a estabilizar a minha equipa de trabalho. Mas, sobretudo isso, competências superiores às minhas, ou diferentes das minhas, porque a experiência de futebol tinha as minhas ideias, sabia exatamente o que pretendia e gostava de crescer ainda mais nelas. E é isso que tem vindo a acontecer diariamente, anualmente, com a minha equipa de trabalho. E tu, Carlos? Alinhando com o que o Paulo disse, se calhar dimensionar a equipa técnica, nós neste momento, se calhar reportando ao último clube, aos últimos clubes, eu tenho o meu braço direito, que é o João Mário, que é o responsável pela, entre tudo, que são treinadores, todos eles são treinadores, é o responsável pela organização defensiva, o Sérgio pela metodologia e pela organização ofensiva, portanto, João Mário defensiva. O João Meireles é o responsável mais pelo enquadramento dos inícios de trabalho em função daquilo que nós vamos trabalhar. Depois o Tiago é um analista, é um jovem analista. Como estava a dizer, dentro daquilo que o Paulo disse, dentro dos valores, é algo que nós também perseguimos, de gente equilibrada, no fundo que nos complete. Agora no Celta, o treinador de redes era local e também um treinador local.
E depois, pronto, no fundo, nós tentámos gerir da melhor forma. Eu recordo-me perfeitamente de uma situação que foi quando eu cheguei ao Swansea. Eu, quando cheguei ao Swansea, nós tínhamos jogo no sábado, salvo erro, em Watford. E eu cheguei numa quinta-feira, quis treinar na quinta-feira, ou na quarta-feira, que é para preparar o jogo. E não tive tempo de conhecer toda a gente, aquilo foi tudo muito rápido. E cometi a asneira de dizer, opá, eu quero a equipa toda junta, portanto, tudo o que for ligado ao futebol, pá, vai tudo para estágio e vamos todos juntos. E eu, quando cheguei na sexta-feira para partir para Londres, estavam 2 autocarros. Eu assim, 2 autocarros? Não, tu disseste para ir toda a gente. Eu assim, toda a gente, então, somos nós, os nossos adjuntos e tal. Não, tenho não sei o quê, de análise, não sei, blá, blá, blá. Eram 30 e tal, só da área técnica. Pronto, muita gente mesmo. Se calhar até demasiada gente, e quando é demasiada gente, se calhar até pode estorbar. Porque toda a gente é importante desde que tenham utilidade, não é? Portanto, nós tivemos que gerir um bocadinho aquilo, no fundo, e pôr toda a gente a trabalhar connosco. Até foi missão na altura do Bruno Lage, mister, deixe comigo que eu ponho esta gente toda a trabalhar. Para finalizar, dentro do enquadramento que nós fazemos hoje, grande autonomia por parte da minha equipa técnica, por isso é que são responsáveis, sabem, estão alinhados com a metodologia, mais intervenção minha nos inícios da época, menos intervenção no decorrer da época, e cada vez mais atrás da manada, não à frente, mas atrás da manada, a supervisionar, e cada vez mais a ter que intervir, quando intervir, fazer quase como um marcador somático, ou seja, se o treinador vai intervir, isto é muito importante, porque se estou constantemente a dar feedbacks, muitas vezes isso não acontece. Então, a minha equipa técnica tem essa capacidade, se não tivesse eu também não faria. Portanto, há uma grande autonomia por parte de todos os elementos da minha equipa técnica e, quando é para intervir a sério, obviamente que eu estou sempre presente e intervenho e eu comecei, no fundo, com a experiência a perceber que tem muita mais relevância, muito mais assimilação quando nós temos um determinado tipo de atitude, apesar de qualquer grupo de trabalho, obviamente, são diferentes uns dos outros, a personalidade dos jogadores e tudo, e depois nós também, obviamente, temos esta flexibilidade. Só para complementar e só para terminar, aqui para vocês perceberem o quanto este homem é genial, não vão tomar café com ele a uma pastelaria que tenha guardanapos de papel. Por causa da criatividade dele. É que ele arrebenta com os guardanapos de papel todos. Começa a fazer desenhos, é mesmo, e só para confirmar aquilo que o Vítor estava a dizer, é mesmo uma pessoa fora de comum, que eu já tive essa oportunidade e o prazer de conviver com ele, e é absolutamente fascinante, porque sai-se de lá, quem quiser, olha, um jovem treinador sai de lá com 300 guardanapos de papel metidos no bolso, certo? Quase que dá para fazer um livro, é o princípio para fazer um livro. Vítor, também nesta continuidade, tu tens mais experiência do futebol juvenil, há características diferentes para ser treinador de formação e treinador profissional? O treinador de formação tem que saber ensinar futebol, não é? O treinador é muito engraçado, porque muitas vezes eu costumava dizer assim, quem foi meu jogador na formação, ou quem foi nosso jogador, não é? A equipa técnica, as equipas técnicas que fui tendo, está habilitado a ser treinador, porque passa a entender o jogo, passa a olhar para o jogo de determinada forma. Agora, que nós quando chegamos aos séniores e aos grandes clubes, pensamos que determinadas coisas são coisas que já estão resolvidas. Exato. Não estão. Por isso é que Coisas de base. Coisas de base, coisas do mais básico possível, que tu pensas que aquilo está resolvido, mas não está. Estamos a falar de jogadores de seleção muitas vezes, com 27 anos, 29, exatamente. Pormenores, porque para mim é um bocadinho isso, o ensinar o jogo, eu comecei a dizer que os treinadores de formação têm que saber ensinar o jogo, têm que conhecer o pormenor do jogo, têm que ser educadores também, mas quando chegam aos séniores e dá-se o salto e chega-se lá acima, também temos que saber ensinar o jogo, temos que saber educar de outra forma, mas a relação é fundamental, a relação com eles é fundamental. Portanto, essencialmente, adjuntos têm que saber de futebol. Para mim, têm que ser treinadores. Para mim, têm que saber mesmo de futebol. Eu diria então que... Depois tu dás a responsabilidade, eles sabem que têm a responsabilidade, mas todos eles, tu sabes que... aconteceu um bocadinho aquilo que aconteceu contigo, que é... Eu era um treinador extremamente interventivo, acho que até um bocadinho robotizava um bocadinho o meu jogo, não é? Porque comandava, era quase como se tivesse um comando, não é? Estava no treino e para ali, para colar, e movimenta para ali e vai para ali.
E comecei, é claro, também com a confiança que se vai tendo na qualidade dos adjuntos, né? Na competência dos adjuntos, e eu, graças a Deus, tive sempre adjuntos de grande nível. Quantos é que tens, normalmente? Não, é assim, porque tu vais, tudo depende, porque se tu vais, é assim, muitas vezes tu vais para um projeto, mas já temos o treinador de guarda-redes, já temos este e aquele, portanto, agora, há ali uma base que tem que ser, há ali uma base que é fundamental para mim e tem que andar contigo para todo lado. Mas aquilo que eu tinha hoje faço muitas vezes, atribuo a responsabilidade sei lá, em termos defensivos quero isto, em termos ofensivos quero isto, preocupas-te mais com isto, e eu tenho que, hoje, em vez de comandar, tenho que sair da caixa, tenho que ficar fora da caixa para perceber o que é que está a resultar e o que é que não está a resultar. E muitas vezes até tenho que os mandar calar, que é para nós percebermos se aquilo está a resultar ou não, não é? Porque a maior parte dos jogos com 40 mil, tu não ouves ninguém. E se o teu comando, se tu só funcionas com comando, provavelmente quando apanhares 40 mil ninguém te ouve, não vais funcionar. É um bocadinho isso que a experiência nos vai dando também. Mas é assim, a formação, eu era tão bom treinador, acho eu que era tão bom na formação como sou agora, tão bom, ou seja, o nível é o mesmo, porque muitas vezes, quando eu cheguei aos séniores, aquilo que eu tinha feito na formação foi a construção que fui fazendo, cheguei aos séniores, a única diferença eram as cargas, mas tive que ensinar na mesma, tive que continuar a ensinar na mesma. Não é? Eu diria que na formação tem que ser prioritariamente educador, nos séniores tem que ser ganhador. Se não se é ganhador... Mas é assim, onde eu trabalhei na formação também tinha que ganhar, porque se não ganhasse era despedido. Achas bem isso? Opa, eu acho que tu tens que formar a ganhar, sabes? Formar a ganhar, Mas se tivesse que escolher entre ganhar e formar? Vou-te dizer o que é que é... Formar individualmente, não formar equipas. Mas eu vou-te dizer o que é formar a ganhar. Formar a ganhar é formar um jogador que, do ponto de vista técnico, tático, da decisão, que tem qualidade, mas que também no seu ADN começa a ter a vontade de ganhar sempre. Porque isso aí, porque depois tu apanhas jogadores de grande nível, só que não tem, em termos de capacidades, em termos da vontade de ganhar, não a tem. Entendes isso? Sim, claro. Por isso é que eu digo que é o formar a ganhar, é o formar, não é de formar. Não é de formar, que eu deformei alguns. Eu deformei alguns, eu já expliquei isso, não vou explicar outra vez, não estava aqui a falar, mas eu ainda no Padroense, está aqui, que era o meu diretor no Padroense, eu no Padroense, na primeira equipa de juvenis do Porto, né, da Sub-15, escolhiam, está o Craveiro aí também, escolhiam os melhores jogadores do país, com base naquilo que eles eram diferentes, não é? Os miúdos eram diferentes, ou era um extremo, era rápido, ia para cima deles, e num contra um ganhava e ia por ali fora. Sabes o que é que eu fazia quando eles chegavam lá? Mas diz que é para acabar, estamos aqui assim ao lado ali com o sistema. Está o árbitro a dizer que não há descontos. Eu sei que daria conversa Não há conversação. para mais minutos e para mais horas, certamente, mas temos de terminar. Queria agradecer a todos os participantes. Mas é verdade, temos de... Já passamos 6 minutos. Não, mas deixa-me só dizer uma coisa, deixa-me só dizer uma coisa, por favor. Porque estou aqui a ver uma plateia muito jovem que tem muita vontade de conhecer e de conhecimento. Só dizer-vos uma coisa. Está aqui o Paulo, que tem um passado, um presente e um futuro. Está aqui o Vítor, estou eu aqui. Nós os três... Eu só tenho passado. E estou por lá porque estamos no ativo. Tudo lá. Professor, desculpa. Tem razão. Nós os quatro já levámos chicotadas psicológicas de certeza absoluta. Todos nós. Mas seguimos em frente, acreditamos no nosso trabalho, vamos em frente. Hoje em dia, com o imediatismo que nós temos, há muita tendência a desistir com facilidade. Não desistam à primeira contrariedade, nem à segunda, nem à terceira. Se vocês têm competência e acreditem, vão, testem, vão até chegar onde vocês sonham, ok? É importante. Uma frase para terminar. Só para terminar. E há uma diferença grande entre o treinador português e o treinador estrangeiro. É que o treinador português, como viram, partilham, não tem segredos, são homens abertos. Os outros pensam que o secretismo que lhes dá excelência. Não dá.
é a partilha que dá excelência. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Presidente, se pudesse subir aqui para entregar gifts aqui aos nossos convidados especiais para este painel dos treinadores. Muito obrigado. Obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Este ao contrário, este é levezinho, os outros eram pesados, os da gala. Era um Obrigado. Também. Obrigado. Obrigado. Paulo, obrigado. Obrigado pelo partido. Obrigado. E obrigado, Paulo. Obrigado, Carlos. Obrigado. Vítor. Desculpe lá, esta não foi por mal. Obrigado. Sim, é melhor. Pedro, E good luck, Pedro.